Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que nós iniciamos este sexto dia da nossa novena do Espírito Santo. Ou podemos também dizer o decenário, 10 dias meditando, rezando. Então, neste sexto dia, nós vamos meditar o dom de fortaleza. Vinde, Espírito Santo, vós que sois a força da destra de Deus, como canta a liturgia, infundi a vossa graça nos nossos corações e cumulai de forças a nossa fraqueza. Como nos dias anteriores, nós vamos começar lembrando no que consiste o novo dom sobre o qual nós vamos meditar hoje, o dom de fortaleza. O que é esse dom? Há uma definição bastante breve. É o dom que nos torna capazes de assumir com coragem as lutas necessárias para levar uma vida cristã, uma vida santa. Essas lutas espirituais são de dois tipos. A primeira consiste em ter coragem para correr atrás dos ideais grandes e das virtudes difíceis que Deus nos pede, sem fugir deles por medo, nem desistir a meio caminho, porque o esforço custa e cansa. E o segundo é a paciência necessária para aceitar com firmeza as contrariedades, incompreensões e até mesmo perseguições que possam surgir quando nos decidirmos a ser cristãos de verdade. E sabem qual é o exemplo máximo de fortaleza cristã? O martírio. Ter a coragem de dar a vida por amor a Deus, antes que renegar a fé e antes que ofender a Deus. É o exemplo que nos tem dado inúmeros santos, antes morrer que pecar. Como é bonito, por exemplo, o testemunho dos mártires brasileiros, que são muitos. Como muitos? Será que nunca nos falaram deles? Pois se foi assim, é uma pena. Por isso, acho sim que vale a pena lembrar, ainda que resumidamente, dois exemplos maravilhosos e peça a Deus que isso os anime a ler e conhecer melhor a santidade heróica de outros católicos brasileiros. O primeiro exemplo é o dos mártires do Rio Grande do Norte. Durante o domínio holandês, houve uma perseguição de protestantes contra os católicos. Em 16 de julho de 1645, soldados holandeses, com o auxílio de guerreiros indígenas, invadiram uma igreja em Cunhaú durante a Santa Missa. Logo depois da elevação da hoxa, martirizaram barbaramente o celebrante, o padre nonagenário André de Soveral, e mais 69 fiéis, homens, mulheres, crianças, que morreram invocando Jesus e Nossa Senhora. 2 meses e meio depois, em 3 de outubro, foram martirizados à beira do rio Uruaçu o padre Ambrósio Francisco Ferro e várias dezenas de fiéis católicos, enquanto se ouvia a voz do leigo Mateus Moreira rezando: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Todos estes mártires foram beatificados por João Paulo II. E, mais recentemente, foi beatificada também uma maravilhosa menina catarinense de 12 anos, a bem-aventurada Albertina Birkenbrock, que no dia 15 de junho de 1931, imitando o exemplo de Santa Maria Goretti, preferiu morrer antes que ofender a Deus cometendo um pecado grave contra a castidade, apesar das pressões e ameaças do homem que acabou matando-a. Que exemplos para a fé e a moral tão fraquinhas de muitos católicos atuais. Que Deus nos perdoe as nossas fraquezas. Acho que realmente nós não seríamos capazes de fazer o que fizeram esses nossos irmãos brasileiros, heróis da fé e do amor a Deus. Custa dizer, antes morrer que pecar. Eu também estou certo de que sem o auxílio da graça e o dom de fortaleza, nenhum de nós conseguiríamos ter a coragem de abraçar o martírio. Mas não fiquemos só
pensando, né? Não fiquemos só aí pensando nessas situações extraordinárias que muito provavelmente nunca se apresentarão na nossa vida. Pelo contrário, todos nós precisamos diariamente de coragem e fortaleza para enfrentar e suportar, tal como Deus nos pede, muitas dificuldades. Alguém nos poderia dar alguns exemplos dessa fortaleza no dia a dia? Se não me engano, faz parte da fortaleza cristã, por exemplo, a paciência que a mãe precisa ter com os filhos, ou a professora com os alunos rebeldes, e também a firmeza que uma moça católica bem formada precisa ter para não ceder às tentações contra a castidade no namoro ou nos ambientes de balada e bebida, em que há muita licenciosidade. E a força moral de que precisa um advogado, um policial, um fiscal da Receita, um gerente de vendas e tantos outros profissionais para não se deixarem corromper com propinas ou acordos desonestos. E ainda coragem de mostrar as convicções cristãs sem alarde nem agressividade, mas também sem covardia, quando Cristo, a Igreja e as suas instituições, ou algumas verdades da fé ou princípios de moral, são atacados ou ridicularizados. Podemos então fazer uma pausa? Acho que, com os exemplos que acabamos de ouvir, todos nós já começamos a enfiar a carapuça, como se costuma dizer, e precisamos tomar mais consciência de algumas falhas e ofensas a Deus que cometemos frequentemente por fraqueza. Vamos meditar sobre isso. Nestes momentos de silêncio, eu estava pensando na facilidade com que dizemos como desculpa que a carne é fraca e com que facilidade nos esquecemos de que, para um filho de Deus, a graça é forte. É verdade, São Paulo diz que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza e por isso, apesar de ele mesmo se sentir muito fraco, exclamava cheio de alegria: posso tudo naquele que me dá forças. É isso que nós vemos acontecer no dia de Pentecostes. Os apóstolos andavam encolhidos, apavorados, ainda cheios de medo dos que mataram Jesus. Mal recebem, porém, o Espírito Santo, na hora se põem de pé. Enfrentam uma multidão de milhares de peregrinos que tinham ido à festa em Jerusalém e começam a pregar sobre Jesus Cristo com enorme desassombro. Que toda a casa de Israel saiba com a maior certeza, clamava São Pedro em alta voz, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Mas vamos ver, antes de saírem de peito aberto diante de todos e arriscar a vida, o que eles fizeram. O que nós víamos no primeiro dia da novena, rezar sem cessar, todos juntos, com Maria, a mãe de Jesus, pedindo a força do alto. Perfeitamente rezar. Este é sempre o primeiro passo que, como diziam os santos, deve preceder, acompanhar e seguir todas as nossas ações. Na missa de Pentecostes, a Igreja se dirige ao Espírito Santo com estas palavras: sem o vosso poder divino, nada há de bom no homem, nada há que seja puro. Portanto, rezar, rezar e rezar. Mas há um outro passo imprescindível. Alguém poderia nos falar dele? Creio que sim, né? Parece-me que, para obter a fortaleza de Deus, é preciso que nós nos esforcemos sinceramente, com generosidade, em colaborar, tomando a nossa cruz como Cristo nos pede. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma cruz que é o nosso sacrifício diário, voluntário, corajoso e simples ao mesmo tempo. Por exemplo, oferecer a Deus a mortificação de nos calar quando estamos irritados, de não nos queixarmos quando temos motivos de queixa, ou de comer um pouco menos do que mais gostamos e um pouco mais do que não gostamos,
ou o esforço de levantar na hora certa sem conceder um minuto à preguiça, ou a mortificação de acabar até o fim com perfeição cada trabalho, ainda que estejamos mortos de cansaço, ou a mortificação de não deixar de fazer oração, leitura espiritual e outras práticas, mesmo num dia muito apertado de tarefas. Senhor, perdoai-nos. Vós morrestes por nós na cruz, e nós temos medo de pegar na nossa cruz de cada dia, por amor a vós e aos nossos irmãos. Ajudai-nos a preparar-nos para receber do Espírito Santo o dom de fortaleza, fazendo mortificações pequenas, frequentes e generosas. E com essa oração, terminamos o nosso sexto encontro. E eu daria a seguinte sugestão de propósito concreto para este dia: pedir intensamente ao Espírito Santo o dom de fortaleza, e ao mesmo tempo fazer uma lista das nossas molezas e covardias, e, paralelamente, outra lista de mortificações práticas, de pequenos sacrifícios que nos possam ajudar a vencer, com o auxílio da graça, essas fraquezas. Amém.